Acabei de colocar para gravar. Eu falei, eu lembrei. Se você quiser, Davidson, já tirando a dúvidas de algumas pessoas que já estão online. Eu estava falando com o Davis aqui, Renato, assim, essa transmissão, assim, ela é mais um bate-papo, né, e para trazer, assim, de forma, né, um pouco superficial, não muito Técnica, né? técnica, mais para todos que têm interesse, né, poder entender, assim, a lógica, né, dessa questão dessa saída definitiva. Então, é um bate-papo, assim, que vai ser mais nesse sentido, né, uma coisa mais superficial, a primeiro modo, né? Mas aí depois a gente pode aqui, né, estar à disposição para poder auxiliar, né, de forma individual, todos que têm interesse, a gente pode trabalhar aí com mais detalhes, entende? Antes de começar, talvez eu ache interessante a gente até colocar, né? Quem hoje está aqui falando, né? Silvas Contabilidade. O escritório, ele foi fundado por nossos pais, isso aí lá em 1991, né? Começamos em Governador Valadares. Hoje, até mesmo pela questão digital, a gente atende todo o Brasil, então nós temos todos os tipos de segmentos de cliente, prestação de serviço, comércio, Indústria. ONG, cooperativa. Então, assim, nosso escritório ele é bem amplo nas atividades e tudo que envolve nessas questões contábeis e tributárias, né? Eu trabalhei no escritório, né? Fiquei diretamente desde a fundação, né? Comecei aí com 12, 13 anos e fiquei até 2002, 2003, né? Então foi o período que eu entrei para o Bradesco e aí eu fiz carreira. Fiquei no Bradesco até agora 2025, setembro de 2025. Tive a oportunidade no Bradesco de conhecer Renata, né? Então a gente trabalhou junto lá em Coronel Fabriciano, pequena Coronel Fabriciano. E, e assim, ali a gente aprendeu muita coisa, né? Atendia também todo tipo de cliente. Dos últimos 15 anos eu fui gerente geral, então cuidava aí de agências pequeno, médio e grande porte. Então eu cheguei a atuar em uma região que tinha uma área de extensão aproximadamente de 300 quilômetros quadrados, né, o raio. Então lidava com cliente, pessoa física, jurídica, produtor rural, indústria, caminhoneiro. Recentemente, né, no caso a última agência foi a de Ponte Nova, então acabava que eu atendia muitos clientes da região de Mariana, Ouro Preto, e eram pessoas que viajavam, né, para trabalhar também em outros países, ligados aí à questão da mineração, né? Nesse período que eu fiquei fora, o Gilberto é meu irmão mais novo, né? A Gisele, né? O Gilberto e a Gisele, eles tomaram frente no escritório. Então, assim, nós somos quatro irmãos, três formados, né, em contábeis, ciências contábeis, somos bacharéis, né? Eu mantive o meu registro como contador ativo que eu tirei ele em 2002, então nunca dei baixa, não atuava diretamente no escritório, mas sempre estava buscando informação, né, e estudando assuntos que ligavam ao relacionamento da minha atividade bancária, né, no setor financeiro, né. Gilberto e Gisele, então, fizeram aí uma expansão no escritório após a aposentadoria, né, dos nossos pais, então fizeram aí todo o processo sucessório, foi tudo bem trabalhado quanto a isso. Já chegou a ter uma quantidade de clientes aí, aproximadamente 200, hoje está em torno de 180 clientes, né, em empresas, mas pessoa física, isso aí já passa de, se for colocar, né, todos os clientes, pessoa física e jurídica, passa de 400 clientes. A nossa equipe hoje, ela tem 17 colaboradores, então nós temos aí os setores bem definidos, projeto de carreira, então assim, funcionários com 13 anos de casa, funcionários recém-admitidos, né, então assim, a gente preza muito pelo ensino, né, como se fosse um escritório escola. Aquele profissional que sai do Silvas Contabilidade para trabalhar no mercado, ele tem a capacitação para trabalhar até de forma individual, né? E isso a gente aprendeu com os nossos pais, né? Sempre
divulgar e ensinar, né? Passar o conhecimento adiante, né? Tanto que Renata talvez pode até falar um pouco disso aí, né? A minha vida no Bradesco, ela era sobre isso aí, sobre ensinar. Ensinar o cliente a trabalhar com dinheiro, ensinar o funcionário a trabalhar com o cliente, né? Muitas vezes eu ia na empresa e dava para ele uma palestra, uma aula ali, como que é para atender, para falar com pessoas. Então, eu sempre gostei dessa parte, né? De ser empreendedor, né? De gostar de ver também o cliente crescer. Hoje eu trago para o escritório essa bagagem, né, do mercado financeiro, então avaliando ali as empresas, possibilidades de crescimento, investimento, projeto sucessório, né, planejamentos, né, que envolve tanto o planejamento tributário como também o patrimonial. Então, orientação quanto à questão de hold, quem tem aluguel, quem tem imóvel. Então, assim, a gente explora muito isso, provocando nas pessoas justamente o crescimento, né? Quer O acrescentar? Davidson, o Davidson, exatamente isso, né? Esse seu dom, né, de estar sempre transmitindo o que você aprendeu, que é ensinar as pessoas, né, sobre o dinheiro e orientar. Eu acho que eu peguei muito disso, né, tanto lá trabalhando, né, no mercado financeiro do banco, quanto na área, né, da estrutura da seguradora. Então, eu sempre tenho, sabe, colocado isso em prática aqui. Então, antes de mais nada, antes da gente falar, né, eu falo assim, o que é uma dúvida minha pode ser a dúvida do outro. Então, vamos nos reunir e vamos mostrar, né, que a gente é um povo, é uma comunidade unida e que a gente vai levar esse tipo de informação para as pessoas, né? Eu costumo dizer que ninguém perde por ter informação, ainda mais uma informação correta. E por Sim. falar nisso, já está chegando aqui, né, na live lá, tem pessoas perguntando se todos os imigrantes obrigados a fazer, e se quem tem MEI no Brasil, que veio da mesma pessoa, se quem tem um MEI no Brasil, precisa também fazer a saída fiscal. Tá, nós vamos organizar assim, para até que a gente conseguir ter mais eficiência, certo? Então nós temos aí 1 hora hoje, 1 hora amanhã e 1 hora depois da manhã. Nós vamos tratar hoje da abertura, justamente os temas que vão envolver a parte fiscal. Amanhã eu vou trazer os assuntos banco, né? Os assuntos bancários. Investimentos, conta corrente, envio de remessa, recebimento de remessa, como fica a família, então a gente vai organizar assim. E no terceiro dia a gente abre justamente para as dúvidas. Olha, eu não entendi tal situação que foi colocada, e aí fica um bate-papo bem aberto, né? Nas questões fiscais, você quer falar, Gilberto, aquela questão do tempo sair, quando que fica a obrigação? Isso. Joga pra gente. Então, é caracterizado não residente no país após 12 meses consecutivos da ausência desse brasileiro, entende? Então, a Receita Federal, querendo ou não, ela tem o conhecimento quando o contribuinte sai do país, né? A partir do momento que você vai até o aeroporto, né, e faz o seu embarque para poder sair do país, passa por essa fiscalização, né, da Receita. Então, eles já sabem disso. Enfim, decorrido 12 meses, a Receita Federal já sabe. Então, assim, ela pode fiscalizar quem deixar de cumprir com essa obrigação acessória. É regra, né, é uma norma, e as pessoas precisam estar cientes disso, o que tem que ser feito. A Receita já sabe, né? Quando sai do país, ela sabe que deu sair. Exatamente. Né? Então, assim, o que ela espera é que o contribuinte ele possa ir lá e cumprir com a obrigação acessória, que seria fazer a saída definitiva do país, entende? Nessa saída definitiva do país, as pessoas temem muito, às vezes até sofrer uma fiscalização nessa declaração, enfim. Ali é relacionado todo o patrimônio que a pessoa tem na data da saída definitiva, é informado ali também se o contribuinte está deixando ou não algum procurador aqui no Brasil, informa se tiver deixado algum procurador, é informado o CPF dele, o endereço do procurador, e ali também é relacionado bens, né, e se a pessoa também teve rendimentos até a data da saída definitiva, e aí vai ser apurado, se tiver imposto a pagar na declaração pelos rendimentos, vai ser apurado.
Mas a intenção do fisco é saber o quê? Quanto você tinha de patrimônio na data da saída e quando você retornar, se retornar em caráter definitivo, como que está o seu patrimônio, quanto você teria de patrimônio na data do retorno. Essa diferença, se for positiva, né, a Receita Federal ela vai querer saber se o rendimento auferido lá no exterior foi declarado lá no exterior, se foi recolhido o imposto lá no exterior, se o Brasil tiver um tratado, se tiver um tratado de parceria de compensação de impostos, pode ser usado, inclusive, o que foi pago no exterior para compensar com talvez um possível imposto devido aqui no Brasil, no momento que faz a entrada definitiva, né, se voltar em caráter definitivo, entende? Então, assim, a Receita Federal, ela sabe quando a pessoa sai em caráter definitivo, né, tipo, decorrido 12 meses, esse contribuinte não retornou ao país, ela sabe que já saiu em caráter definitivo, entende? Ou então, quando ele cumpre com obrigação acessória e vai lá e informa, né, faz a saída definitiva do país, a Receita Federal então já toma ciência ali a partir daquele momento. Né? Vamos atentar também aos prazos para poder fazer esse comunicado de saída do país ou a declaração de saída definitiva. Né? A Receita Federal, ela, na instrução normativa, ela diz o seguinte: se você tem um prazo da data seguinte à saída em caráter definitivo até o último dia útil de fevereiro do mês subsequente, do ano subsequente. Tá? Então, tem muita gente que acha que o prazo para poder declarar seria no mesmo prazo do imposto de renda do ano seguinte, o prazo para fazer a saída definitiva. Mas não, é até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente à saída em caráter definitivo, tá bom? Quem declarar fora do prazo está sujeito à multa. Né? A multa mínima hoje é R$ 165, tá bom? Aí ela vai variando de acordo com o rendimento tributável declarado na declaração de ajuste anual. Ou de ajuste anual da saída definitiva. O que vale muito colocar é assim, a gente está tratando aqui de questões regulares, né, e normatizadas. Então, hoje uma pessoa que ela sai do país, se ela sai com visto de estudante, né, então ela tá em outro país, está trabalhando, mas ela tem que comprovar que ela está estudando. Qual que é o cuidado que tem que ter? Para a Receita Federal, a declaração de saída definitiva, ela não tem nenhuma ligação com a finalidade, o visto, para onde a pessoa foi, o que está acontecendo no exterior. A saída definitiva, ela é simplesmente uma forma de você avisar, olha, eu não vou pagar mais um imposto de renda no Brasil, eu vou pagar um imposto de renda agora em outro país. Nesse cenário, então, como a pessoa está no outro país com visto de estudante, ela tem que ter o cuidado de comprovar para o outro país a fonte de renda para manutenção dela. Ou se ela vai trabalhar, se ela tem também essa autorização para poder trabalhar. Então, é um processo imigratório do país onde a pessoa está. Isso não envolve o Brasil. Muitas vezes, esse processo ele pode ser apresentado através de uma conta corrente bancária, porque eu posso continuar tendo uma conta, tendo investimento no Brasil, morando em outro lugar. Só que existem algumas questões da parte financeira que eu vou tratar amanhã. Então, quem tem essa situação de ter conta no país, no Brasil, e der a saída definitiva, muita atenção, porque amanhã vai ser importante pegar esse assunto. Nessa questão, então, da saída, a atenção do país, do Brasil, ela é o seguinte: as rendas que esse brasileiro ele tiver no Brasil, ele tem algumas categorias de tributação. Então, se eu sair do país e aluguei a minha casa, vou receber o aluguel, eu dei saída definitiva. Quem está pagando o aluguel tem que reter na fonte o imposto de renda sobre esse aluguel. Você lembra os valores, Gilberto? Ou a gente... Os rendimentos, eles são de 15% a 25%. Se eu não me engano, o imposto de aluguel é 15%. Ah, Davidson, mas eu recebi esse aluguel, só que ele não foi
ele não foi retido, a pessoa me pagou direto, eu recebo via Pix. Tem que ser recolhido o imposto de renda via carnê, tem que gerar a guia e pagar esse imposto. Se a obrigação não foi feita na retenção, quando eu recebo esse valor, eu tenho que fazer um repasse. Eu tenho rendas aqui porque eu participo de uma empresa, eu tenho outros negócios no país. Então, aí também ele segue essa tributação, salvo engano, 25%. Esses impostos, eles não são compensatórios, tá? Eles são devidos diretamente. Eu tenho uma aplicação financeira, o banco vai reter também esse imposto. Toda a renda que eu tiver, se ela não tiver essa retenção automática do imposto, eu tenho que tomar o cuidado de tributar. A partir do momento que eu dei a saída definitiva, eu não sou obrigado a fazer também a declaração de imposto de renda no Brasil. Mesmo eu recebendo essa renda, eu não preciso fazer a declaração de ajuste anual, porque eu já avisei que eu não sou mais residente fiscal. Só que isso não me isenta do imposto de renda sobre as minhas fontes. As únicas exceções da cobrança do imposto são dos investimentos, LCA, LCI, poupança, né? As operações que já são isentas para a pessoa física de investimento, então elas não são tributadas na fonte, eu também não tenho que pagar. E pensão e aposentadoria também, ela é isenta do imposto de renda. Tá? Só que quando esse valor ele chega para outro país, lá ele vai ser tributado, porque ele tem que ser declarado no país onde eu escolhi a minha residência fiscal. Outra questão muito importante, né? Eu não posso ter duas residências fiscais, uma em um país e uma em outro. Agora eu moro nos Estados Unidos, então eu vou ter a minha residência fiscal nos Estados Unidos e ter a residência fiscal no Brasil. Não pode ser feito assim. A residência ela tem que ser feita em um único local. Ela não pode ficar em dois locais. Tá? Por quê? Porque senão eu vou, além de correr o risco, né, de estar com informação que ela não é verídica, não estou no país, estou declarando imposto de renda, estou contribuindo, então fica errado. Eu também corro o risco, além das sanções e multas, de ser bitributado. Amanhã ou depois, esse valor que eu trouxer dos Estados Unidos para o Brasil ou qualquer outro país, ele chegar no Brasil, eu vou ter que pagar imposto sobre toda essa renda, todo esse patrimônio que eu estou trazendo, mesmo ele já sendo declarado em outro país. Se eu não quero, então, eu não vou fazer a minha residência fiscal. Toda a renda que eu tiver, né, trabalho legal nos Estados Unidos, né, sou empregado, descontou todos os meus impostos, 20%, 25%, paguei os impostos nos Estados Unidos. Quando eu mando esse dinheiro para o Brasil, eu vou fazer a declaração de imposto de renda no Brasil, esse dinheiro vai ser tributado novamente. Né? O que mais? Foi perguntado sobre o MEI. Voltando aqui à questão da alíquota, regra geral, 15%, na maioria dos casos, essa alíquota ela incide de forma exclusiva, ou seja, ela não é passível de compensação nem restituição. Né? Então, rendimentos de aluguel, 25%, ou 25% para quem reside em paraísos fiscais, em países que são considerados paraísos fiscais, entende? Tipo Suíça. Então, só para as pessoas entenderem que as pessoas que elas fizerem a saída fiscal e elas continuarem tendo rendimento de aluguel no Brasil, de imóveis no Brasil, se elas fizerem, mesmo elas fazendo a saída fiscal, elas vão pagar 15%, né, de acordo com o que elas têm de rendimento de aluguéis de forma exclusiva, ou seja, pagar e sem direito à compensação. Exato. Isso Exatamente. mesmo. Ok. O que acontece? O Davis até mencionou o seguinte, por exemplo, se você aluga para uma pessoa física, essa pessoa física deve reter esse imposto. Bom, a grande maioria não vai saber o que é isso, como reter e como recolher, porque é o seguinte, a obrigação do recolhimento realmente vai ficar do locatário, né? A pessoa que está alugando o imóvel. Então, assim, como ele não vai saber, é interessante
o contribuinte que saiu em caráter definitivo saber, né, ou ter um contador aqui no Brasil para que ele auxilie nesse sentido de poder gerar o DARF de recolhimento e o locador, né, aquele não residente no Brasil, ele possa efetuar esse recolhimento, tá, desse imposto, porque se ficar a cargo de uma pessoa física, um locatário, pessoa física, tem grande chance dele não saber fazer essa obrigação acessória e que pode até esbarrar nele depois, inclusive pode gerar um problema para ele, porque se o contribuinte não residente não arcar com essa obrigação, o locatário é um responsável solidário, tá? Então, ele tem que ter esse cuidado aí, né? Até para quem está ficando aqui no Brasil e negociando com não residentes, tem que estar ciente de que o que você faz aqui, negocia com um não residente, você é um responsável solidário pelo recolhimento do imposto, tá? Bom, então é esse detalhe. Agora, quando está em... Você quis dizer, no caso, um procurador, no caso, se for um Não, cônjuge. não, O se próprio se locatário. ele deixar um procurador, se o não residente deixar um procurador, aí fica a cargo dele esse recolhimento desse imposto. Se ele não deixar procurador, o locatário, no caso, ele é responsável solidário, tá? Ele é responsável solidário. Então, ele é interessante que o não residente no país ele possa ter aqui um contador para poder auxiliá-lo nessa questão. Tá bom? Aí muita gente fala, tal, eu vou pagar 15%, hoje eu estou recebendo no Pix e tal, não está acontecendo nada. Bom, o risco como o Davidson disse, se, né, houver fiscalização, a Receita Federal tributar isso daqui, sendo que se você faz a sua saída definitiva, você vai declarar esse rendimento lá no exterior, se tiver tributação, você vai recolher o imposto lá no exterior, aí nos Estados Unidos ou qualquer outro país. Entende? Porque aí, se você declara no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, e declara aqui no Brasil, tendo aí essas duas residências fiscais, aí você entra naquela questão, olha, a Receita Federal, então vou fazer o seguinte, vou te tributar aqui, e aí eu vou te multar, posso te multar, inclusive, se não está arcando com uma obrigação acessória, entende? E você está pagando um imposto aí no exterior e pagando aqui, e esse que você está pagando aqui você não vai compensar que você pagou no exterior, porque Eu, você não eu fez, tive você uma cumpriu a situação. obrigação. Deixa eu só aproveitar, porque esse é um gancho, até porque foi disso, né, que partiu todas as minhas dúvidas. Quando eu procurei, aqui a gente faz a declaração de imposto de renda, e o contador daqui, no ano de 2023, né, eu cheguei em 2023, então em 2024 eu fui fazer a minha declaração aqui, e aí eu declarei tudo que eu ganhei aqui, né, porque eu tenho o Tiny, 1099, né, que é o 1099. E aí, mas eu tinha é, recebimentos no Brasil, né? E aí eu fui e falei, olha, eu preciso fazer. Ela falou assim, você fez a sua declaração no Brasil? Eu falei, fiz. Ela falou assim, a única coisa que você precisa é fazer o seguinte: o maior valor que transitou na sua conta no ano de 2023, você vai me informar esse maior valor. E aí ela pegou esse maior valor, converteu em dólar e lançou na minha declaração de imposto de renda daqui. Então, ela informou para a minha declaração daqui quanto que eu tinha de saldo na minha conta bancária aí, o maior valor que transitou. E Uhum. aí, até então, tá, Gilberto e Davidson, é por isso que a gente está fazendo isso, né? Porque uma dúvida minha gerou toda essa situação da gente transmitir essas informações. Hoje eu continuo tendo duas residências fiscais. Eu tenho uma residência fiscal aqui e tenho uma residência fiscal no Brasil. E aí, eu preciso de solução para isso. Pois é, o que acontece, né? Como você saiu em 2023, né? Isso, Você tinha um prazo para declarar até fevereiro de 2024. isso. Bom, perdeu o prazo. Pode acontecer, declarar retroativo, fazer a saída definitiva, relacionar todo o patrimônio na data, se gerar multa, né? Tem que pagar a multa. E se eu E fizesse como se eu tivesse saído agora? tem gente que fez isso e está fazendo isso. Aham. O sistema aceita, tá? A Não transmissão. aceita? Não, Aceita. aceita, ele Ah, aceita. tá. Aceita até porque tem uma declaração minha aí, né? Protocolada. O sistema vai aceitar, vai transmitir como se tivesse saído agora, por exemplo. No Ok. caso de malha, Aí se houver uma malha fiscal, aí pode descobrir o quê? Não, na verdade, você se caracterizou não residente
a partir do 12º mês que você não estava no país. Então, tipo, 2024 você era não residente aqui, né? Já surgiu obrigação acessória aqui de fazer. Mas como você já sabia que era caráter definitivo, né? Deveria ter Na declarado. verdade, até hoje eu não sei se é definitivo, tá? Deixa eu ver. E Não, essa então, dúvida não é só minha, não, é de todo mundo. Ninguém aqui tá sabendo. Só quem já mas tem a cidadania sabe que é definitivo. Agora, quem tá no processo de green card ainda não sabe se é Na definitivo. saída, Mas o definitivo para Entendi, a Receita entendi, Federal é ultrapassar esse período de 12 meses. Então, entendi. tipo, eu tenho intenção de ficar mais de 12 meses fora do país. Então, isso para a legislação é uma saída definitiva, entende? Ok. completou 12 meses, já é considerado a É, saída definitiva. exatamente. Aí, como a pessoa já sabe, assim, eu vou ficar lá, tem intenção de ficar lá mais de um ano. Então, assim, já teria que fazer essa saída definitiva até fevereiro do ano subsequente à Ok. saída dele, entende? Mais nesse sentido, porque, tipo assim, eu vou voltar, um dia eu vou voltar. Beleza, e quando você voltar, faz a declaração aqui no Brasil, e aí você já é considerado residente fiscal aqui no Brasil, entende? A gente É justamente. acabou de ter uma pergunta no chat. A menina está perguntando assim: definitivo sendo imigrante? Sim, Ok. sim, sim, até mesmo de forma ilegal, quando a pessoa sai, fica com medo, eu saio de forma ilegal. Mas você não, tipo, você não tá no país, entende? Então, Foi o que eu disse lá atrás, né? A informação da saída, né, do país, ela não é ligado às questões migratórias. Então, tem a ausência por mais de um ano, então 12 meses consecutivos, a ausência do país, ela já é considerado pela legislação como a saída definitiva. Então, ela tem que ser informada e declarada para evitar questões aí de fiscalização e multa, né? Então, essa questão. Quando faz, então, mas eu tenho um processo, eu estou ilegal, eu estou como estudante, eu estou com visto de trabalho, então, assim, essas questões, elas são relativas, né, ao processo imigratório, não ao processo fiscal. exatamente. Teve uma outra pergunta aqui no chat, o Davidson, falando o seguinte: e quem já saiu do Brasil antes da lei existir? Porque como eu até comentei isso mais cedo, a lei já existe já tem algum tempo, né? Mas agora que esse assunto tomou uma certa proporção, eu estou certa disso? Você pegou a época da lei, eu não. Então, aconteceu recentemente, assim, de muita gente recebeu notícias e tal de processos de fiscalização, que a Receita tem fiscalizado e tal. Assim, a Receita Federal, ela se pronunciou, ela falou o seguinte, olha, a, a gente não está fazendo nenhuma ação fiscal em cima de não residentes, mas a legislação existe, a obrigação acessória existe. Então, quem não cumprir com a obrigação acessória fica aí à mercê de um possível autuação fiscal, entende? Então, o pronunciamento foi esse, né? Não fez uma ação fiscal em cima desses não residentes, tá? Então, assim, não precisa, às vezes, apavorar, né? Achar que já vai dar um problema de imediato, mas é interessante as pessoas irem se organizando para poder solucionar, resolver essa pendência aí, né? Foi perguntado aí também sobre a questão de ter empresa, né? Tá, eu pesquisei na internet aqui, ó, a legislação está desde 1958, sobre a saída definitiva. Então, desde Tivemos outro, 1958 é obrigatório fazer a saída fiscal. isso, já existe já a lei sobre a saída, né? Foi questionado em referente a ter uma empresa, ter MEI, né? Sim. No Brasil e passar por essa questão, então, da saída definitiva. É muito importante, né, o conhecimento do seguinte: quando acontece, né, de ter a saída definitiva, passa a ser considerado, então, no Brasil como estrangeiro. E a legislação para empresas, o que ela trata? Empresas que são optantes pelo Simples Nacional ou pelo MEI não podem ter sócio estrangeiro. Então, o que acontece? Eu tenho um MEI, moro em outro país, né, e estou continuando a pagar.
Se houver esse enquadramento como saída definitiva e a Receita considerar isso retroativo, aí eu saí em 2020, né, e estou mantendo meu MEI, pago tudo certinho todo mês. O que vai acontecer nesse caso? A empresa vai ser desenquadrada de forma retroativa e todos os impostos, aí como lucro presumido, vão passar a ser obrigação. Fora as questões aí de multas também, de ofício, que pode ser aplicado. Então, assim, se eu tenho um MEI, se eu tenho uma empresa pelo Simples, eu tenho atividade, essa empresa ela está movimentando, está gerando renda no Brasil, tem funcionários que trabalham para mim, então tem um gerente que cuida, é uma empresa funcional. Essa empresa ela não pode ter opção ou por MEI ou por Simples. Ela tem que ser obrigatoriamente ou lucro presumido ou lucro real. Ou seja, na verdade, essa pessoa perguntou sobre o MEI, eu acredito, e no sentido seguinte, eu vou usar uma palavra aqui que é muito Então, o frequente, tá? INSS, se fosse assim, Hã? como se fosse uma aposentadoria, contribuir com o Não, é como se INSS. fosse um jeitinho brasileiro. Exemplo, eu não estou declarando na minha pessoa física, tá? Mas eu tenho uma empresa e a empresa não saiu do Brasil, a empresa continua aí, entendeu? Então, a sua operação fiscal, né? Porque normalmente a pessoa, os sócios saíram. Eles não estão declarando. Por quê? Porque Sim. declara só na pessoa jurídica. Então, a empresa está aí e a atividade dela continua normalmente. Existe Essa empresa não pode ser possibilidade. MEI, Essa empresa não pode ser MEI. nem Nem Simples. Ela tem que simples. Ou ser seja, lucro presumido. Ou tá, lucro teria que real. ser lucro presumido ou lucro real. Isso. Isso. Isso aí Manter a empresa? Pode, só que o enquadramento tributário dessa empresa que fica restrito ali a lucro presumido ou a lucro real. Não pode ser optante pelo Simples Nacional, não. O que a gente está Nem falando? ser MEI. Algo aí de tributação em torno de 28% a 32%, dependendo da atividade. Do lucro real, sim, né? O real é uns 34%. Se eu tenho uma renda que se eu declaro, então, que essa empresa fatura 100 mil por ano, põe aí 34% é do 8 a governo. 34 mil de imposto que eu tenho que pagar. Então, se for algo assim para justificar uma fonte de renda para receber dinheiro no Brasil, não serve, não dá garantia, vai inclusive aumentar Não é uma mais, solução né, viável financeira. para dar uma palhinha aqui referente ao amanhã, existe no meio financeiro que é chamado de dedo duro, o IOF. Exato. Mandou a remessa para o exterior, recebeu, é tributado o IOF direto pela instituição financeira, se vier via remessa, né? Que essa IOF, ela já vai falar automaticamente qual que é a renda, qual que é de onde que vem, né? A fonte e a renda dela. Então, é arriscado. Eu mando um dinheiro para cá para me poder pagar um DAS do meu MEI, de R$86. Esse R$86 que eu estou mandando, ele vai ser tributado pelo IOF, o governo vai saber que é renda do exterior, vai comparar com saída de passaporte, fazer isso de forma retroativa e vai tributar. Então, assim, não é querer alarmar ou ganhar dinheiro em cima da situação por sermos o escritório de contabilidade. Mas o que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje? Estados e municípios, eles estão ficando refém do governo federal quanto às questões tributárias, né? Foi criado para a gente agora um imposto IBS, CBS, eles vão começar a rodar definitivo a partir do ano que vem. E esse imposto, ele então tirou da mão de estados e municípios as fontes de arrecadação direta. Então, antes eu pagava um ISS na prefeitura de uma atividade, né? Corto o cabelo, vendo picolé, então assim, eu presto algum tipo de serviço, eu pagava um ISS na prefeitura. Aí eu faço um transporte, um frete, vendo uma mercadoria qualquer, eu pago ICMS. Então esses impostos, eles saem então da mão do Estado e vai para o governo federal. E o governo federal então faz a arrecadação direta e direto na fonte. Vai ser tipo os Estados Unidos, só que assim, 1000 anos-luz na frente. O pessoal aqui é muito mais esperto. Passei um Pix de um lugar para o outro, o governo já vai descontar um imposto direto naquela transação. Então, assim, fiz a transação por meio eletrônico, transferência bancária, ou Pix, cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário, fez alguma transação,
que ela gerou o meio digital, automaticamente vai ser descontado, então, esse imposto IBS e CBS. Aconteceu esse desconto, o governo, então, já recebeu a parte dele. E aí ele vai começar a passar, então, para estados e municípios os valores que ele julga devido dentro da parte de orçamentária, né, do governo, né, do funcionamento do governo. O que eu, Davidson, vejo hoje nessa situação? Estados e municípios vão intensificar fiscalizações para terem fontes de renda a partir deste processo. Então, se eu tenho alguma questão irregular, a fiscalização vai ser muito maior por prefeituras e municípios, porque eles vão precisar de renda que o governo, independente do governo. Então, eles vão ter que aumentar a arrecadação deles de alguma forma, né? Então, assim, parece que no estado, eu não sei agora se foi o estado de São Paulo ou até mesmo Minas Gerais, que estava colocando um imposto como se fosse o IPTU de ponto de ônibus. Então, se na sua rua passa um ônibus e tem um ponto de ônibus em frente à sua casa, ou em frente ao seu comércio, eles vão colocar um imposto lá para você pagar, porque você tem o benefício do transporte público. Então, assim, a gente já vê que já está tendo alguns projetos para criar essa arrecadação. Então, o assunto, ele está em pauta, né? Está na mídia, né? Todo mundo está falando isso aí, mas ele não é um assunto novo, ele já é um assunto velho, né? E a responsabilidade de fazer é justamente do contribuinte, né? A falta de conhecimento da lei e dos normativos não isenta, tá? Ou diminui as penalidades, as aplicações e fiscalização. Ah, eu não sabia, eu não entendo. Então, assim, é o dever de todo cidadão conhecer todas as leis, mesmo a gente sabendo que é impossível isso. Então, assim, é algo que começa agora, está na mídia, todo mundo está falando, só que a gente não sabe quando que realmente vai começar a funcionar ou a partir de quando. É sabido que quando a Receita Federal faz uma fiscalização, ela olha 5 anos para trás, 5 anos para frente. Então, e a malha fiscal é muito interessante, né? Porque muitas vezes, né, eu estou trabalhando aqui com o Gilberto, aí o Gilberto faz uma consulta, né, com um médico, e aí esse médico sonega o imposto, cai na malha fiscal. Se a Receita Federal achar que o negócio é muito interessante, vai vir atrás do Gilberto. Ao vir atrás do Gilberto, o Gilberto está recebendo de onde? Silvas Contabilidade. Quem é sócio da Silvas Contabilidade? Vai pegando todo mundo. Então, a malha fiscal, ela tem muito essa estratégia. Então, às vezes eu estou todo aqui escondido, né? Minha movimentação é pouquinha coisa. Eu sou assim uma agulha no palheiro, mas essa agulha ela pode ser achada e já existem mecanismos, tá? E essa fiscalização, sim, ela acontece. Hoje, uma declaração de imposto de renda, ela já vem praticamente pronta. O que um contador gastava antes, né, de meia hora, 40 minutos, um dia para fazer uma declaração, hoje o que a gente faz é só conferir se os lançamentos estão corretos, porque a informação ela já vem direto. É uma vez que, quando, por exemplo, quando eu fui para o Brasil, aí eu faço a emissão das notas fiscais. Então, se o médico ele já emitiu a nota fiscal no meu nome, aquilo ali já está lá no sistema, é só puxar que vai conferir, né? Então, eu sei que esse cruzamento ele é real. Tem muitas perguntas, o Davis, chegando no sentido assim, tem pessoas aqui no grupo, tá? Que já são cidadãos, né, americanos, já fizeram sua cidadania ou estão com o green card aí, né, para poder fazer sua cidadania, mas também nunca declarou no Brasil porque vieram para cá muito novos, né, tipo, com 17 anos vieram para cá e construíram sua vida toda aqui. E nunca fizeram. Então, como o Gilberto falou, né, ela deveria ter feito no um ano depois, né, do último dia de fevereiro. Então, isso não aconteceu. Você acha que precisa fazer de uma forma retroativa ou simplesmente fazer agora e ver o que vai dar? O sistema da declaração de saída definitiva, ele só permite que a gente retroaja a 5 anos da data atual. Então, assim, como já tem bastante tempo, não dá nem para retroagir lá naquele ano que esse contribuinte saiu. O sistema não aceita mais a transmissão dessa declaração. Ele pode informar, se for o caso, né, se ele quiser. Tem gente que fez isso, né? Tipo, coloca para mim, retroagindo a
primeira declaração desses últimos 5 anos, né? Ou seja, então, estamos em 26, coloca para mim em 2021, né? Como se eu tivesse saído até fevereiro, aliás, até Do a ano. data 31 de dezembro de 2020 daquele ano ali, referente àquela declaração, entende? Da multa, né? Aí lá naquela data, aí coloca-se o patrimônio, o que que a pessoa tinha, se tinha imóveis, se Mas tinha não dinheiro. tinha, a pessoa de 17 anos não tem patrimônio quando Aí, saía do tipo, Brasil. a maioria, assim, não tinha muita coisa. As pessoas que têm declarado aqui conosco é um veículo, uma casa, entende? Na época que saiu não tinha muita coisa. Então, aí é informado lá, vai dar uma multa pelo atraso da transação. Quando você não tem rendimento informado na declaração, a multa é de R$ 165. Agora, quem informa a renda já dá uma multa maior, porque dependendo do rendimento. A maioria que me perguntaram, né, inclusive no grupo, no WhatsApp, eu até cheguei a mandar algumas perguntas para o Davidson a respeito disso. São pessoas que saíram do Brasil realmente muito novos, né, com 15, 16 anos e nunca mais voltaram. Então, assim, tem pessoas que não conseguem, não tem mais nem CPF, sabe? Tipo assim, nunca regularizou, nunca fez nada. Então, às vezes, até nisso eu estava auxiliando. Sem CPF não tem nem jeito de declarar, né? Não, porque a Então, pessoa tava, o CPF está suspenso, né? Quando eu consultei o CPF da pessoa, estava como suspenso. sim, Ter então tem, mas está como suspenso. penso por pendência aí, um caso, Falta de a declaração. ausência de alguma declaração no ano passado, ou às vezes o título de eleitor não está regular, então é algo nesse sentido, né? Aí tem que regularizar essa questão do título, ou declaração de imposto de renda, né? Aí o CPF volta a ficar regular. Aí voltando a ficar regular, dá para fazer a saída definitiva, né? E Sim. aí, E Essas vocês do questões. escritório, e vocês, só para finalizar, e vocês do escritório também, ô Gilberto, caso algum dos imigrantes daqui precisam fazer essa regularização de CPF, de título de eleitor, porque a gente sabe que até para renovar o passaporte, esses documentos são fundamentais, né? Então, vocês também fazem esse tipo de serviços? ó, título de eleitor, Tem que procurar o consulado, né? título de eleitor é interessante ele procurar o consulado aí, porque já é algo mais particular, é tipo presencial mesmo, né? Se eu não me engano. Então, título de eleitor, a gente, pelo menos aqui, a gente nunca olhou essa situação, nunca fomos resolver isso para nenhum Ok. cliente. Agora, pendência no CPF, sim, pendências cadastrais, né? Divergência de nome, de pai, mãe, divergência de datas de nascimento, isso tudo já aconteceu e a gente consegue A- regularizar aqui, né, daqui do escritório, entende? Até mesmo esse processo, a É, saída tem 17, tem 20 anos que eu saí, não vou voltar e não tenho nada, ligação nenhuma com o Brasil. Então, assim, nós conseguimos consultar o CPF, ver se é possível, então, fazer essa declaração e fazer a saída definitiva, né, fazer a informação. Ok. Alguma pendência que o sistema não aceitar essa inserção de dados, aí a gente faz o aconselhamento para procurar o consulado, né, e por lá fazer é. essa regularização. Tem um detalhe que também é o seguinte: se não conseguir resolver as questões do CPF, por exemplo, a gente aqui do escritório, se a gente não conseguir auxiliar, indo ao consulado, né? Tem situações que o contribuinte tem que ir ao consulado mesmo, não tem o que fazer, tá? Então, por exemplo, a gente também se esbarra nessa questão assim, CPF está suspenso, aí a gente, hoje, tudo que a gente vai resolver é necessário a conta do Gov, né? Aquela conta Exato. o Gov que tem uma certa dificuldade de validação facial e tudo mais. Então, assim, aí quando o contribuinte ele não consegue fazer essa conta Gov para a gente poder acessar e ver o que tem que ser feito, então é presencialmente mesmo, né? Ele tem que ir até o consulado e resolver essas questões. Aí só que tem gente que acha que às vezes se for ao consulado vai ser deportado e tal. Eu nunca vi nenhuma situação nesse sentido, tá? A menos que seja Sobre o CPF, eu consegui já ajudar bastante pessoas, né? Duas amigas minhas que me recorreu em relação a isso. Eu consegui ajudar exatamente fazendo isso, criando uma conta Gov, né? E aí a gente conseguiu através de um e-mail, nem foi pelo número de telefone.
né? Mas aí a gente conseguiu fazer e era uma pendência no título. Eu entrei no título, tinha lá umas multas, conseguiu pagar porque era 3,65, uma coisa muito baratinha, e a gente conseguiu resolver. Tem uma outra Uhum. pergunta aqui no chat, e também a gente está chegando no nosso horário, mas eu só queria, só para ajudar essa pessoa. Ela colocou assim: eu nem sei mais o que fazer. Eu estou aqui há 5 anos, estudo e faço declaração no Brasil como autônomo. É. A gente vê muito essa situação, tá? Gente que ainda quer continuar declarando aqui no Brasil. Eu oriento, né? Olha, você pode fazer a saída definitiva e declarar aí no exterior, onde você estiver. Então, o rendimento que você está oferindo no exterior, você declara, estou mantendo o saldo em conta bancária aqui no Brasil. Você vai declarar no exterior, igual você mesmo disse aí, que a contadora aí do seu país, que fez sua declaração, ela pediu o maior saldo aí que você tinha em conta, é uma regra aí, né, para essa declaração, essa informação. Então, assim, vai de cada um, gente, ó, A né, pessoa está dizendo, Gilberto, que igual, por exemplo, aqui quando para você fazer sua declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, a pessoa ela tem que ter ou um Social Security ou um IT Number, né, que é um documento, ou criar uma empresa para que ela possa transitar os recursos através dessa empresa, né? E aí ela está dizendo aqui exatamente isso, ela não tem nenhuma coisa e nem outra. Então, ou seja, se ela não declarar no Brasil, ela também não vai estar declarando aqui. E essa dúvida dela é de muitas outras pessoas, porque tem muitas pessoas que, por exemplo, não tem o Social Security e também não tem o White Number, entende? Então, é como se a pessoa também fiscal não estivesse aqui. E aí? pois, pois é, mas aí se ela entrar nessa regra aí de 12 meses consecutivos fora do Brasil, Também é é considerado, então. considerado não residente. Então, tipo, declarar imposto de renda aqui, já cumprido esse requisito de mais de 12 meses fora do país, é fazer errado, tá? Tá entregando uma obrigação acessória de forma indevida, entende? Então, a situação é essa, tipo, ele está irregular aí e está irregular aqui no Brasil, né? Então, assim, é sem necessidade essa entrega dessa declaração aqui no Brasil, se tiver ultrapassado 12 meses fora do país, entendeu? Nesse Então, caso, tem que buscar regularizar a situação, né, no país onde está trabalhando. Estou nos Estados é, Unidos, eu estou em Portugal, então a gente estava até lendo agora há pouco países que têm tratado direto, né, com o Brasil e tem essa aceitação de um imposto pago em um lugar para o outro. Então, assim, os Estados Unidos não têm um tratado formal, mas existe sim uma aceitação. Então, assim, se ela trabalha de forma regular, né, automaticamente ela já paga o imposto aí. Não, Se é isso aí, que ela acabou de colocar. Supostamente ela nem poderia estar trabalhando aqui, que também é o caso de muitos. então, aí nessa situação não há o que é, fazer, né? Está irregular nos dois lugares. é. Tá, então, qual que seria a sugestão? Seria a sugestão para ela, que a situação dela é aquilo que eu já tinha colocado lá para vocês, não tem o Social Security, não tem o White Number, declara aí e ela usa a renda do Brasil para manter o status de visto dela, que ela fez a mudança, né, de turista para estudante. Então, ela tem essas, Ó, mesmo sendo estudante, da mesma forma, se ok. ultrapassar 12 meses, é não residente. Então, a situação seria ela fazer a saída fiscal, né? E aí amanhã você vai estar explicando a parte financeira, como que funcionaria, né? Questão da movimentação bancária e tudo. Mas, a princípio, o correto seria ela fazer a saída fiscal e a renda que ela manter aí no Brasil, ela está declarando aqui apenas a renda do Brasil, então. Porque ela não ia declarar mais nada, porque aqui ela está, né, sem documento. Ela Sim, não ia declarar nada, nem no Brasil e nem aqui. isso aí é uma questão de escolha, né? Porque, assim, errado no Brasil já está. Então, em um caso de fiscalização, ia assumir todos os encargos daqui. Eu estou no outro país, eu também estou errado. Também está assumindo os mesmos riscos, né? Então, não vai ser essa situação, dê a saída definitiva do Brasil, então,
então já João. vai ficar isento de declarar, né? Não tem a necessidade de fazer a declaração do imposto de renda no Brasil. Mas eu estou nos Estados Unidos, né? Nessa condição irregular. Então, automaticamente vai responder pela legislação daí. Ela não traria, né, o problema, né, nos dois países. Né? No Brasil, ela fica certa, né? Não vai ter problema nenhum. Se for o caso, né, dos Estados Unidos, eu vou assumir as consequências e toda essa parte nos Estados Unidos. Aí eu tenho uma conta e meu dinheiro está todo nessa conta, né? Se a conta for no Brasil, entra a questão tributária do Brasil ou a informação para os Estados Unidos. Só que, a meu ver, não justifica, né? Ela permanecer com a residência, recebe o dinheiro, manda para o Brasil e depois tira esse extrato. Com esse extrato, eu provo que eu estou vivendo nos Estados Unidos. Então, assim, uma fiscalização, né, por parte, que isso aí é a minha visão, bem rasa no extrato, vai ver que ela está recebendo dinheiro do exterior e pegando esse dinheiro e voltando com ele para lá. Então, vai estar pagando aí um IOF desnecessário, né, se for o caso. Está no mudo. Ficou mudo. Ficou mudo o seu. Agora eu vi. Então, estamos aí caminhando para finalizar nosso bate-papo de hoje. Aí o Davis podia colocar aí, Davis, para as pessoas que estão aqui na live e também mandar depois um vídeo, né, lá no grupo falando do que nós vamos tratar amanhã. Pois é, gente. Então, se você gostou, né, do que a gente trouxe de informação até aqui, você achou que mesmo daquilo que a gente falou não esclareceu todas as dúvidas, põe lá no grupo, manda para Renata, se for o caso. Renata, não consegui entender, estou um pouco receoso aqui de escrever que o grupo está público, né? Pode mandar mensagem no individual, tá? Pode chamar também a gente, não tem problema nenhum, tá? O nosso contato está lá no grupo também, né? E amanhã nós vamos tratar, né, você que não pegou e às vezes desde o início não teve oportunidade, amanhã nós vamos tratar sobre as questões financeiras e bancárias, né? Quais são as melhores opções, o que a gente tem aí para apresentar para conseguir então auxiliar tudo isso. Vai ser tanto no envio e remessa, manutenção de conta, fiz a saída definitiva, o banco bloqueou minha conta, eu não estou conseguindo mais Como que o movimentar. gerente do banco vai ver essa conta a partir de então, né? É isso mesmo, né? Como que vai ser isso aí? Até mesmo questões de custos, né? Vale a pena eu ter uma conta no Brasil, né? Então, tudo isso aí a gente vai estar tratando e trazendo amanhã de informação. Já vai colocando as dúvidas no grupo também, né? Se for o caso, repito, manda para a Renata, manda para mim, manda para o Gilberto. A Gisele também estava assistindo a gente aí com câmera desligada, que ela tem uma turminha do barulho. Falou, Davis, eu não estou aguentando, hoje eu estou cansado. O Gilberto quase não tem filho também, né? Tá aqui abrindo boca. Você acredita, Renata? Eu sou o mais atrasado, eu acho que eu trabalhei muito. Mas atrasado com dois? Não, eu tenho dois. Eu Ah. tenho dois. Esse daqui tem 5. Filho, não acredito, não. Eu não conheço ninguém que tem 5 filhos. Ah, tá aí, ó, Gilberto. 5 filhos. Tá Ai, vencendo. Ele tá olhando o pois relógio é. ali, vai bater o Davidson. Vambora. Não, a gente vai finalizar agora, Gilberto. E o Felipe até colocou aqui no grupo que, se fosse possível, né, e a gente vai colocar esse encontro, esse bate-papo no YouTube, tanto na minha página lá do YouTube. E aí eu vou enviar também lá no grupo do WhatsApp, que aí as pessoas podem assistir de qualquer horário. A minha prima estava em Portugal, ela falou assim: é impossível ficar, porque aqui já é quase meia-noite. Eu falei: fica tranquila que eu vou enviar também lá no grupo, né? Porque o objetivo é realmente levar as informações e trazer soluções, sabe? Porque é uma dúvida e as pessoas, inclusive, Davis, eu ouvi isso de uma advogada, eu não sei se eu cheguei a te mandar o que ela me falou, né? Mas ela falou assim, Renata, eu prefiro correr o risco e ter a multa e continuar declarando do Brasil do que fazer a saída fiscal. Então, assim, a gente fica realmente nessa dúvida. O que eu devo fazer? Vale a pena correr o risco? Amanhã você responde, né? A gente vê essas situações aqui. E amanhã a Né? gente fala sobre isso, é legal. Ok, então amanhã, pessoal, a gente vai ter esses esclarecimentos se vale a pena correr o risco e continuar do jeito que estamos em relação ao Brasil, ou se vale a pena realmente a gente fazer a saída fiscal e seguir corretamente, pelo menos em um país.
Ô, Renata, a gente faz o seguinte, ó, essa resposta, você refaz a pergunta amanhã antes de gravar, porque essa resposta não pode ser gravada, não. Ok, perfeito. Eu vou fazer Então, um ó, post. Isso rodar na internet, entra no fiscalização. horário, tá? Entra no horário, 9 horas do Brasil. Que horas que vai ser aí? 7. Horário da Flórida, 7 horas. Entra no horário, vai ser a primeira pergunta a ser respondida. Depois que vai apertar Para gravar. o botão para gravar, A Aline até vamos pegar a resolveu abrir pergunta. a câmera e apareceu ali, tá vendo, né, Aline? Então amanhã, sem gravar, a gente vai tratar sobre isso. Eu não posso nem responder muita coisa. Mas aí a gente coloca isso e a gente. Mas é porque o objetivo realmente é esclarecer. E outra, né, Davis? Você já também colocou à sua disposição o seu escritório para você, as pessoas entrarem em contato diretamente com você e tirar as dúvidas, né? E ver. Reinaldo Johnny, a Correto? pergunta é quem vai querer pagar quem vai querer arriscar? Mas o Davis vai Vamos trazer uma ver. solução para nós, né, Davis? Chega 9 horas. Tá bom. Então tá jóia, pessoal. Obrigado, até Gente, amanhã. obrigado. Boa Tchau. noite pra Tchau. vocês. Até Valeu, amanhã. até amanhã.